Nós voltamos a falar do estúdio móvel da CBN Maringá no Planeja Brasil 2025 e também está sendo realizado aqui no Planeja Brasil o terceiro Fórum Estadual de Gestores Públicos. E a gente sabe, né, que um dos principais desafios para a gestão pública, para as cidades, é o clima, são as mudanças climáticas, e esse é um dos temas dos painéis aqui do Planeja Brasil. Sobre esse assunto, eu vou conversar com Miro Lima, ele é diretor executivo da Metal Blue Brasil e vai falar aqui no Planeja Brasil sobre esse desafio do clima. Olá, Miro, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite, prazer falar com você. Bom, esse tema, né, desafio clima, monitoramento, dados, análises, ações, já fala muito sobre esse desafio para os gestores públicos, né? Afinal, Miro, existem mesmo mudanças climáticas? O que são as mudanças climáticas? Bom, o fato está posto, né? É isso mesmo. Mudança climática é algo que nós percebemos que ela nos impacta há pouco tempo. Porque na prática, quando você olha na história, vamos pegar aí 5.000 anos de história, você consegue ver civilizações que foram agricultáveis, prósperas, e hoje é deserto, hoje é pedra, hoje não tem nada. E quando a gente olha no tempo mais longo e começa a olhar o que nós temos de história de fato, nós temos 80 anos de dados climáticos que são utilizados para pesquisa de fato. É muito pouco. Se você está vendo uma curva, a gente não sabe se essa curva de crescimento é o final, é o início, a gente não sabe exatamente onde nós estamos, né? E a modelagem computacional que nós temos disponível hoje não nos permite ter certeza no longo prazo do que de fato vai acontecer. O que as pessoas percebem está chovendo mais, está mais seco, o verão não é mais como era antes, as temperaturas estão mudando, está subindo a temperatura. Os cientistas, a comunidade científica já sabe disso. E se você pegar o último estudo feito pelo governo, mais de 90% dos municípios brasileiros sentiram de alguma forma a mudança climática nos últimos 10 anos. E nos últimos 5, esses eventos estão mais recorrentes, acontecendo mais. E Caraguá, Recife, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, um desastre. E às vezes a gente está preso no desastre e está esquecendo de ver as pequenas mudanças que vão acontecendo. É o café que estava no interior de São Paulo e está no norte, indo para o sul de Minas, nos últimos 50 anos. É a laranja que está mudando de lugar. As culturas estão mudando a posição e as culturas seguem o clima. Então, às vezes, existem pequenas mudanças climáticas que já estão ocorrendo, a comunidade científica já sabe, mas nós aqui no dia a dia a gente não está tão atento. Aí quando vem um vendaval, ventos fortes, destrói tudo, ou uma enchente, aí a gente lembra. Mas na prática, se você for olhar os registros, os números e os dados, ela já nos afeta há muito tempo e ela vai se intensificar. Isso é um fato posto. Tá, e daí o que os gestores públicos precisam saber, então? Já que, como você disse, não basta perceber isso apenas quando há um desastre natural, né? Então, é preciso uma prevenção. Boa pergunta, porque eu vou prevenir o quê? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Olha que interessante. Na verdade, o tema do painel começa com monitoramento, porque, no meu entender, é a palavra de ordem. A gente primeiro precisa conhecer o problema, conhecer o microclima das cidades, a gente precisa entender aonde está o problema. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um print de um mapa de calor da cidade do México na semana passada, que nós fazemos um monitoramento de ilhas de calor. Dentro do mesmo bairro, eu peguei um slide que tem 10 graus de diferença de um bairro para outro, na mesma cidade, no mesmo dia, no mesmo horário. Como isso é possível? Ah, não, São Paulo vai fazer 27 graus. Será que vai fazer 27 graus em São Paulo? Será que na Sé a temperatura é a mesma da Vila Olímpia, é a mesma do Morumbi e a mesma da Zona Leste, lá no Itaquera, perto do estádio do Corinthians? Com certeza a temperatura não é a mesma. E nós não estamos prontos ainda para fazer as perguntas certas. Como é que eu vou fazer planejamento sobre mitigação de calor, de ilhas de calor, se eu não conheço as ilhas de calor? Como é que eu vou fazer um planejamento de poda de árvore preventiva para os túneis de vento da cidade, se eu não sei aonde estão esses túneis de vento e onde eles vão ocorrer? Como eu posso
mudar. Esses tempos atrás, numa reunião que eu tive com prefeitos no sul de Santa Catarina, não vou citar a cidade específica, mas a prefeita estava me mostrando as obras de contenção das chuvas. Falei, nossa, que bacana, obra grande, bonita. Não, milhões de investimento. Eu falei, puxa, que legal. Qual foi a base de dados que a sua equipe de engenharia utilizou para fazer a contenção de metro cúbico de água num dia de evento crítico? Qual é a capacidade dos dutos? Aí, não, o engenheiro estava lá, não, a gente usou as bases de dados públicas que a gente tem do governo e tal. Eu falei assim, poxa, mas essas bases de dados são antigas e são baseadas numa realidade que não existe mais. Será que essa base de dados vai ser suficiente para conter as chuvas que vocês ainda nem previram direito? Quais são as áreas de concentração de água que a modelagem hidrodinâmica precisa prever? E aí ele falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, puxa, você já construiu? Não, dá tempo. Dá tempo. Que bom, dá né? tempo de pensar. Então, quando a gente olha no micro e você começa a olhar tecnicamente o quanto nos falta de informação sobre onde, quando, quanto, como, que horário, que dias, que momento, a gente está perdido. Então, a gente vai sair fazendo ou a gente tem que dar um passinho para trás e ampliar o diagnóstico? Mas quando você fala de ilhas de calor, a gente não pode, nessa vontade de prevenir, por exemplo, evitar a construção de muitos prédios, um do lado do outro. Nossa. Isso não cria ilha de calor? Você está dando spoiler do meu painel. Isso não vale. Vou dar um exemplo. Hoje, muitas obras urbanas, em São Paulo, se você pegar ali a Avenida Chucre Zaidan, no finalzinho dela, perto do shopping Morumbi, você vê que existe um recuo natural, existe um recuo mais amplo dos prédios, existe verde, ou seja, drenagem natural da água, e existe um espaçamento entre os prédios maior para que o vento, o ar circule e haja uma, digamos assim, ventilação. Português mais normal. Vai ter uma ventilação, vai ficar mais fresco. Quando você olha do ponto de vista econômico, para quem não tem grandes terrenos ou capacidade de fazer grandes obras, isso não é viável. Eu tenho um terreninho pequeno, quero fazer um prédio, eu preciso usar o máximo do terreno para vender o máximo de metros quadrados para otimizar o lucro do meu terreno. E se não tiver nenhuma lei que me bloqueie de fazer isso, eu vou fazer. Mas se a prefeitura faz uma lei que cria um bloqueio muito grande na obra, aquele dono proprietário de terreno pequeno, ele perde valor porque ele tem restrições de construção, de obra. O que é certo? Cuidar da cidade ou do patrimônio? Existem discussões que a gente não chegou ainda. Eu trago um exemplo do Cantão de Zurique, que transformou isso em política pública. E existe um planejamento de obra que é regido pelo governo. Você não pode construir se não for assim, assim, assim. Ah, mas eu quero. Não. Hoje não pode mais. Isso foi aprovado em 2024 e eu trago um trecho desse trabalho. E nós fizemos parte desse estudo que começou lá em 2018. E é legal quando você olha, e se a gente for fundo nessas perguntas, a gente vai chegar à conclusão que a legislação precisa ser alterada, o debate público precisa ser alterado, o uso da terra nas cidades precisa ser repensado, e isso envolve o capital. E o capital precisa dizer se aceita ou não e como que essa negociação vai acontecer. Eu acho que nós ainda estamos no início, mas assim, muito no início desse movimento, tá? Mas ele vai acontecer, quer a gente queira ou não, porque o mundo vai nos cobrar isso. E qual é a velocidade com que esse movimento tem que acontecer? Se a gente está no início, ainda dá tempo de fazer grandes mudanças? Eu acredito que sim. Eu sou um otimista por natureza, né? E eu gostei muito de uma frase que o Silvio colocou aqui logo na abertura do dia, do evento. Não existe a cidade do futuro. E é legal isso, né? Não existe. Eu achei genial essa frase. Porque a cidade do futuro é a cidade que você quer hoje, planeja, se esforça, se compromete com. Então a gente precisa de uma decisão da sociedade civil de qual é a cidade que nós queremos viver lá no futuro. E se nós nos comprometermos com uma visão de futuro, aí sim nós teremos essa cidade. Mas ele não vai vir. Porque a mudança climática ela vai acontecer no tempo dela.
e ela pode nos surpreender a qualquer momento. Infelizmente, eu digo isso por trabalhar no setor, pode chegar um dia que as pessoas vão começar a falar do dia depois de amanhã, né? Aquilo de... Vou começar a contar histórias do passado, porque a catástrofe tomou conta. Eu não quero ser alarmista, mas isso é possível. E a gente tem que imaginar o seguinte: não temos dados suficientes para analisar as mudanças e não estamos tão atentos a essas mudanças. E esse alarme todo tem pouco mais de 5 anos. Vamos procurar as notícias de 2019, 2018, 2017. Não se falava tanto nisso. Evento pontual aqui, evento pontual ali. Isso não era uma pauta comum. Hoje é uma pauta comum. E a natureza escolheu o dia de virar de pauta não comum para pauta comum. Ah, é? Não foram jornalistas que definiram. Não, agora nós vamos falar de clima. Não foram jornalistas. Eles foram obrigados a falar de clima porque estava Muito escancarado. E será que essa virada pode acontecer de novo? Bom, então quer dizer que a gente, como sociedade, a gente precisa monitorar para entender e depois agir. E agir. E, na verdade, a gente precisa se comprometer com isso. E eu sinto que a gente ainda está no início desse processo. Eu espero, eu acredito, como um bom otimista, que existem lugares como aqui, por exemplo. Eu estou muito feliz de estar aqui numa cidade que é a mais arborizada do mundo. É demais ver isso. Ela tem prêmio de arborização, é uma cidade fresca, bonita, bem planejada. E é um ambiente que eu acredito que pode ser um ponto de partida para a gente fazer isso. Nós temos projetos interessantes aqui em andamento, inclusive, com setores da sociedade aqui da região de Maringá e região. Tenho orgulho de trabalhar aqui. E acredito que muitas dessas inovações vão surgir numa região, em outra. Não vai ser algo nacional. Mas, naturalmente, esses movimentos, eles tendem a vir para ficar. Não tem jeito. Não temos opção de não seguir nesse caminho. Miro, explica para a gente um pouco sobre a Meteoblue Brasil. O que ela faz? Que empresa que é essa? Meteoblue é uma empresa suíça que nasceu de um projeto de uma IA que começou a ser programada em 2002, há 23 anos atrás. A nossa IA é uma IA multimodelo que analisa todos os modelos meteorológicos existentes e compara com dados coletados em solo para melhora preditiva. A Meteoblue é uma das 5 maiores empresas de tecnologia meteorológica do planeta. Aqui no Brasil nós temos uma subsidiária há pouco mais de 3 anos, mas a empresa já atende o Brasil há mais de 15. Nós atendemos grandes indústrias, empresas de aviação, atendemos alguns governos, atendemos grandes produtores agrícolas, o agronegócio é o setor onde nós somos mais fortes. Atendo o setor financeiro com análise de risco climático. Nós somos provedores de dados. Nós não somos uma empresa de mídia, somos uma empresa de dados. Então, muitas das vezes você vai estar usando um aplicativo. Ah, eu tenho um aplicativo aqui, que legal, é cliente meu. Nós temos 1.200 aplicativos no mundo que recebem dados da nossa empresa. Super importante saber se vai chover ou não. Todo mundo me pergunta isso, eu fico louco, né? Fala, olha no aplicativo. Mas o aplicativo bom, né? É uma informação que vale ouro, né? A previsão climatológica é uma informação que vale ouro em vários setores, né? Você Sim, na agricultura ela é georreferenciada. Por exemplo, na Cocamar aqui, nós oferecemos previsão georreferenciada. Não é a previsão da cidade, é a previsão lá da propriedade. Do lote. E cada vez com mais assertividade, assim? Sim. Aí se você perguntar para a equipe técnica, eles vão dizer por que me recomenda. Porque a assertividade é o que faz diferença. Nós aqui, no dia a dia comum, na televisão, às vezes a gente vê uma previsão muito genérica. Ah, vai chover em São Paulo, vai chover em Maringá, vai chover em Curitiba. Aonde? Ah, não sei, mas vai chover. Não, aonde vai chover? Quanto? Vai saber, na propriedade rural é muito... Isso a gente monitora. Para cada cliente nosso na Cocamar, a gente abre 49 quadrantes de monitoramento no entorno dele para saber se tem áreas de chuva, tem dados de satélite, dados de redes de estações, modelagem, vários modelos, tem IA aplicada. É muita tecnologia.
Eu já fiz muita reportagem, eu já fui repórter de televisão, e quando a gente fazia reportagem na TV, no campo, a primeira frase a gente já tinha pronta, né? O produtor rural está olhando para o céu para ver se vai chover, então não precisa mais olhar para o céu. Não. A gente tem um trabalho muito bacana com a Cocamar, assim, é um parceiraço nosso aqui na região. Sou muito feliz de poder ter a honra de trabalhar com eles. Miro, muito obrigada, viu, pela entrevista. Um ótimo dia. Obrigado. Nós conversamos com o diretor executivo da Metribul Brasil, que é palestrante do Planeja Brasil 2025, Miro Lima, falou sobre o desafio do clima, monitoramento, dados, análises e ações.